Olá, graça e paz a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Passando aqui depois de muitos dias sem gravar vídeo, porque tenho sentido esse impulso, né, guiado pelo Espírito Santo. Primeiramente, quero dizer a você que me segue, que estava sentindo falta das lives, dos vídeos, das nossas devocionais de manhã, do nosso Café com Provérbios, que nesse mês de setembro foi um mês de guerras travadas, foi um mês de muitas batalhas, mas ao mesmo tempo, findando o mês de setembro, foi um mês de rompimento, um mês de novos desafios, onde o Senhor propôs para minha casa um novo tempo, um novo desafio, uma nova demanda, e diante disso, as minhas manhãs, os meus dias têm sido realmente ocupados de outra maneira. Então os meus horários agora estão bem mais extensos, entendendo que é uma nova estação na minha vida, no meu ministério, para minha casa. E então, por isso aquelas nossas devocionais diárias, elas até esse presente momento, elas se fechou esse ciclo. E eu não sei qual vai ser a direção do Senhor para os próximos dias. Amém? Mas hoje o motivo de eu gravar esse vídeo é porque o Senhor há alguns dias tem bradado realmente no nosso coração, no coração da minha casa, da liderança, que verdadeiramente, né, nós nos unirmos como um povo, nos unirmos como uma nação que é chamada pelo nome do Senhor. E muitas palavras têm sido colocadas à mesa, muitas palavras têm sido compartilhadas por homens e mulheres de Deus, direcionadas pelo Senhor. E eu quero direcionar esse vídeo a você, meu irmão, a você, cristão, a você que um dia entregou a sua vida a Jesus. Esse vídeo é direcionado a você. Se por alguma razão você que não é um cristão evangélico, que não entregou totalmente a sua vida aos caminhos do Senhor, à direção do Espírito Santo, e se esse vídeo chegou até você, assista com seu coração aberto, mas realmente eu quero direcionar a minha fala, aquilo que o Espírito Santo está me impulsionando para os meus irmãos em Cristo. Então eu quero falar para os meus irmãos, eu quero falar com os meus irmãos da casa do Senhor, porque muitos têm se posicionado da seguinte maneira: eu estou indiferente com a situação, não importa quem vença essas eleições, quem governa é o Senhor. E é muito interessante isso, porque eu vejo muitos irmãos, muitos crentes espiritualizando o que não é para se espiritualizar. E outras coisas que são espirituais estão sendo discernidas na carne e no natural. Então, meu irmão, você que é conhecedor da palavra, você é conhecedor desta palavra, porque eu acredito, se você é um seguidor de Jesus, esta palavra aqui, ela é o que te guia, ela é o que te direciona, ela é a sua bússola de vida. Eu acredito realmente nisso. Por isso que eu direciono a você esses próximos minutos para meditarmos. Primeiramente, eu quero te dizer algo. Sim, o Senhor é soberano e Ele governa sobre tudo e sobre todos. Sim, isso é imutável, Deus é soberano. Mas nós que conhecemos a palavra, sabemos que o Senhor deu ao homem, ao ser humano, o governo da terra. Porque o Senhor liberou algo sobre Adão. O Senhor, quando criou todas as coisas, criou o homem, o Senhor falou para o homem: governe, multiplique, sujeite a terra a esse governo, governe. E nós sabemos que a Adão e Eva ter caído, ter pecado, ter desobedecido, o homem perdeu esse governo. E toda a humanidade, após Adão, caiu junto. E desde então, de todas as gerações, nascemos em iniquidade, porque o pecado entrou no mundo por um homem.
mas conhecemos a Bíblia e sabemos que através do segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, o pecado foi retirado do mundo. Assim como Adão perdeu o governo, Cristo naquela cruz do Calvário, quando suspirou e disse está consumado naquele momento, Cristo Jesus devolveu ao homem, devolveu à humanidade um governo dado por Deus. E tem leis imutáveis, leis que o próprio Deus criou e ele não altera, ele não viola, porque o Senhor, ele é fiel para cumprir o que ele fala e ele não volta atrás de sua palavra. E ele deu a nós, seres humanos, algo muito importante que não é tocado nem por Deus e nem por Satanás, que se chama livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio, Deus não tira de nós e nem Satanás pode tocar. Nós temos o poder de escolher o caminho que queremos seguir. O livre-arbítrio é intocável, é imutável, são leis espirituais que regem a terra até os dias de hoje. Nós temos o poder de escolha. Então Deus governa, Deus reina, sim. Deus governa e reina a terra através do homem. Não espiritualize, meu irmão. Deus entregou a terra para o homem, para o ser humano. E Deus governa através de homens, mulheres, pessoas que se posicionam e aceitam o governo e o senhorio de Cristo, que aceitam esta palavra, os seus princípios, os seus mandamentos, para regerem as suas decisões. Deus governa através de homens, mulheres, que usam seu livre-arbítrio para ir em direção à palavra do Senhor, que usam seu poder de escolha para escolher o que Deus escolheria. E diante disso, eu quero abrir realmente o meu coração com uma palavra que está bradando dentro de mim, do profeta Isaías, capítulo 45. E o título aqui é Ciro, o libertador de Israel. E capítulo 45, verso 1 começa assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronzes e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor a meu servo Jacó, e de Israel, o meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que tu não me conheças. Preste atenção. Deus, através da boca de Isaías, está profetizando a Ciro. E Deus começa dizendo: assim diz o Senhor a Ciro, o meu ungido. O Senhor está chamando Ciro de ungido no verso 1. Só que aqui, no final do verso 4, o Senhor diz: ainda que você não me conheça. Que paradoxo é esse? Como Deus pode chamar um homem de ungido, meu escolhido, meu separado? E no final ele diz: ainda que você não me conheça. Sendo que para nós crentes, na nossa cabeça, crentez, só pode ser ungido e escolhido quem é crente, quem já conhece o Senhor, quem já entregou a sua vida ao Senhor, quem anda segundo as palavras do Senhor. Mas não queira pôr Deus, que é soberano, na nossa caixinha humana. O Senhor escolhe quem quer para um propósito. E todo ungido de Deus, porque se você não sabe, a palavra ungido ou ungir é santificar, é consagrar, e consagrado e santificado é separado. Separado para o quê? Separado para um propósito. Então, para Deus, ungido, consagrado e escolhido é alguém que ele separa para cumprir um propósito. Não é necessariamente um crente, um pastor, um evangélico. Não. Todo ungido de Deus, todo servo de Deus, todo escolhido de Deus é quem Deus escolhe para cumprir um propósito.
E os nossos irmãos de fé que vieram antes de nós, os pais da igreja, já diziam que até o diabo, ele é o diabo de Deus, ele é um cachorrinho de Deus, porque ele só faz o que Deus permite, ele só faz o que Deus ordena. Então, em nome de Jesus, crentes, irmãos em Cristo, Ciro não conhecia o Senhor. E se você conhece um pouquinho da Bíblia, eu tenho certeza que você já leu os capítulos seguintes de Isaías. Mas eu te convido a estudar um pouco mais sobre Ciro e você vai ver que Ciro não tem aparência, Ciro não tinha aparência, Ciro não tinha conduta, Ciro não tinha um perfil a qual a gente pode dizer: este é um homem de Deus, esse é um governante segundo o padrão do Deus Altíssimo. Se você estudar um pouquinho, você talvez vai se escandalizar com a figura de Ciro. Então, quem é ungido é quem Deus escolhe para cumprir um propósito. E ainda no verso 4, o Senhor diz o porquê que ele escolheu a Ciro. Por causa de quem? E ele diz no verso 4, por amor a meu servo Jacó e por causa de Israel, meu escolhido. Deus escolheu, levantou e ungiu a Ciro para cumprir um propósito de liberdade. Qual foi o título do capítulo? Ciro, o libertador de Israel. E talvez você fale: não, o libertador do povo de Deus é Moisés, é Cristo Jesus. Mas preste atenção, para este cenário, para este tempo de cativeiro que o povo de Israel estava vivendo, para aquele tempo, para aquele cenário, Deus levantou um homem chamado Ciro para libertar Israel. Por amor a Israel, por amor a Jacó, Deus levantou a Ciro para libertar este povo. Ciro não conhecia o Senhor, mas Ciro ouve profecias que foram liberadas a respeito dele antes dele nascer. Antes dele estar na posição que ele estava, Deus já tinha profetizado um libertador para o povo de Israel. E eu quero dizer que se você sabe que a nossa nação, o Brasil, tem promessas. Se você é cristão há mais de 15 anos, eu tenho certeza, ou você tem famílias, amigos que são crentes, cristãos há muitos anos, você já ouviu que o Brasil seria um celeiro de avivamento, que o Brasil seria uma nação do avivamento. É uma promessa que a nossa nação carrega. Porque os pais da igreja, homens e mulheres que vieram antes de mim e de você, choraram, derramaram neste solo sangue e lágrimas para vivermos uma libertação da parte de Deus. E Deus governa, e Deus libera, e Deus abençoa o povo, e Deus liberta o povo através de homens. Talvez você está colocando um padrão para o presidente, pro atual presidente da nossa nação, Bolsonaro. Talvez você está colocando um padrão para ele que nem Cristo exigiu, que nem Deus exigiu de Ciro para libertar o povo. Deus só precisou que Ciro acreditasse que era Deus falando. Deus só precisou que Ciro acreditasse na profecia dos profetas e cumprisse o que o Deus do povo de Israel falou. Jair Messias Bolsonaro, ele não é o nosso libertador como a figura de salvação para nós. Não, é Cristo Jesus. Mas ele acreditou que existe uma profecia sobre esta nação, que nós somos um celeiro de avivamento, que nós somos um celeiro de bênção para as nações. E se você se atentar para os nossos irmãos em Cristo ao redor do mundo, você vai ver missionários, profetas esperando algo do Brasil, esperando sair do Brasil. Nunca antes na história da nossa nação tantos missionários foram enviados a toda a parte do globo. Nós temos promessa, somos terras de avivamento, somos um celeiro de Deus, um celeiro de bênção.
Homens e mulheres que vieram antes de nós, há 20, 30 anos atrás, continuam até hoje levantando altares de adoração. Quantos atos proféticos! E se você é novo convertido, se você tem menos de 10 anos de vida cristã, eu te convido a estudar, a pesquisar quantos homens e mulheres de Deus da nossa nação já foram lá em Brasília, no Congresso, profetizar naquele lugar. Quantas espadas, quantas bandeiras, quantos atos proféticos foram cravados naquele lugar. Quantos jejuns, quantos clamores, quantas profecias foram liberados nas regiões celestiais. Que Deus iria varrer a nossa nação. Toda mentira, toda corrupção, todo engano, toda a miséria e toda a pobreza, nós estamos vivendo hoje o cumprimento de profecias, em nome de Jesus, para esse próximo turno, para esse segundo turno, para esse próximo tempo, o Senhor conta conosco. Nós somos participantes e você deveria se alegrar. Você deveria se alegrar, porque para a agenda de Deus, o Senhor está convocando os seus soldados. Para esta agenda, para 2022, o céu abriu uma agenda e você deveria se alegrar, porque o Senhor está convocando os seus soldados. Ele está convidando os seus chamados, os seus escolhidos. Ele está chamando o seu povo para entrar na agenda do céu. Não faça parte da agenda maligna. Não faça parte de uma agenda para destruir valores e princípios. Queira estar na agenda de Deus. Queira estar em nome de Jesus. Rasgue a sua agenda. Rasgue os seus planos, os seus propósitos, os seus próprios interesses para entrar na agenda de Deus. Se alegre. Se alegre por ser participante do que Deus está fazendo nesta nação. Quando eu me converti há 16 anos atrás, eu só ouvia falar dos atos proféticos. Eu só ouvia falar. Só chegava até os meus ouvidos os testemunhos de missionários, pastores, bispos, apóstolos. Só chegava até a mim os testemunhos. Mas hoje eu sou participante do que Deus está fazendo na minha nação. E tem um louvor muito profético do Renascer Praise que chegou inclusive de lembrança para mim no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, onde dançamos com a camisa do Brasil declarando: os meus pés são apostólicos e todo lugar que eu pisar o Deus forte me dará, ninguém poderá me resistir. Em mim habita o verbo de Deus, estou debaixo da palavra que a tudo faz prosperar. Em nome de Jesus, eu me alegro, porque quantas vezes eu levantei as minhas mãos orando por esta nação, chorando e dizendo: Senhor, quando for fazer algo na minha geração, não faça sem mim. E eu estou sendo participante, o céu está te convocando. Irmãos, faça parte da agenda de Deus. Esquece as suas preferências. Não é hora de olhar para os benefícios, é hora de olhar para os princípios. Escolha viver por princípios mais do que em benefícios. Você realmente acredita, crente? Você realmente acredita, irmão, em Cristo Jesus, que todos os homens e mulheres desta nação mais relevantes, mais sérios, que caminham com integridade, com seriedade há mais de 20, 30, 40 anos, estão se levantando para orar e jejuar por essa nação, declarando algo? Você realmente acredita que todos esses homens que andam com integridade e seriedade há muitas décadas, eles estão todos enganados e só você, os esquerdistas e o PCC estão certo? Você acredita que só o crime organizado, que só os esquerdistas e você tá certo? E todo o povo de Deus, homens e mulheres que já te abençoaram inúmeras vezes com as ministrações, eles estão cegos e errados? Você realmente acredita nesse sofisma? Em nome de Jesus, você que é um conhecedor da palavra sabe que os sofismas são mentiras que parecem verdades. Mas o Senhor nos levanta para um novo tempo.
Eu quero ler outra palavra com você, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 13, que diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com pessoas espirituais. Prestem atenção. Ora, as coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Os espirituais discernem coisas espirituais. E o homem espiritual a tudo discerne, mas a ninguém é discernido, porque o homem natural só enxerga o que é natural. Você é espiritual, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Em você habita o Verbo de Deus. Em você habita o Espírito Santo de Deus. E eu quero ler com você mais uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. Nós temos o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque o mundo não o vê e não o conhece. Nós, porém, temos o Espírito Santo que habita em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Nele não há fake, nele não há mentira, nele só há fatos e verdade. Ele não se engana. Escute algo, igreja do Senhor, crentes. Nós não estamos colocando o presidente em um patamar para exigir dele posições de um pastor. Ele não é um pastor. Ele não é um missionário, ele não é um apóstolo da igreja, ele não é um pastor que vai cuidar da sua alma, da sua família, para te guiar a palavra do Senhor na salvação. Não. Nós estamos elegendo um presidente, um líder de estado para governar uma nação com justiça. E nós não estamos atrás de um presidente evangélico, estamos atrás de um presidente que acredite nas profecias que há sobre esta nação e que concorde que Deus está acima de tudo. Que concorde que o sacerdócio é maior do que o governo, que acredite. Em nome de Jesus, abre o seu entendimento com amor, com carinho. Volte-se para a palavra. Se necessário for, desligue noticiários. Saia de alguns vídeos e notícias sem fundamentos, aonde estão de maneira maliciosa, cortada, editada para enganar. Nós temos o Espírito da verdade e este Espírito da verdade não nos deixa enganados. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, em você habita o Verbo de Deus. Debaixo da sua língua tem poder. A nossa palavra é uma palavra profética. Nós temos poder de mudar os céus da nossa nação. Em nome de Jesus, é tempo de nos voltarmos para a palavra. Não se omita, não se esconda. Omissão também é pecado. O apóstolo Tiago disse: você pode fazer o bem e não faz, você peca. Quando você pode fazer algo e não faz, você está sendo omisso, e omissão é pecado. Queira fazer parte da agenda de Deus. Queira fazer parte do que os céus está fazendo, do que os céus está liberando. Existe um céu sendo liberado sobre o Brasil porque temos uma promessa. Em nome de Jesus, volte-se para a palavra. Lá em Atos capítulo 5, conta a história quando os judeus estavam reunindo os apóstolos para os prender e os matar. Depois, enquanto eles estavam profetizando nas praças e ganhando pessoas para Jesus. E a palavra diz lá em Atos
que um dos fariseus chamado Gamaliel, e você não sabe, Gamaliel foi mestre do apóstolo Paulo, enquanto ele era chamado por Saulo. Ele foi o mestre dele, fariseu dos fariseus. Mas Gamaliel, naquele momento, discerne algo no espírito. Peraí. E ele fala assim: meus irmãos, vamos com calma. Porque já se levantaram outros prometendo muitas coisas. Já se levantaram outros se dizendo ser isso, se dizendo ser aquilo. Dizendo vir da parte de Deus para revolucionar. Mas quando o líder morreu, quando foi disperso, esse povo sumiu. Vamos fazer o seguinte: deixe esses galileus ir, deixe esses homens irem, porque se a obra que eles fazem é humana, não vai prosperar. Daqui um tempo vai ser disperso e vai acabar como todos os outros acabou. Agora, se vem de Deus, ninguém poderá impedir, e nós estaremos brigando contra o Espírito de Deus. Preste atenção, toma muito cuidado para você não estar militando, brigando contra algo que Deus está fazendo. Discirna no Espírito, porque quem é espiritual discerne de maneira espiritual. Amém? E essa palavra que eu quero deixar no seu coração, com muito temor dentro de mim, com muito amor e carinho, te clamando, te fazendo um apelo. Irmão, volte para a palavra. Feche os seus ouvidos para essas muitas vozes de engano. Lembre-se que Satanás, para entrar no jardim do Éden, ele se transvestiu, ele se encarnou numa serpente para enganar o homem e a mulher. E a Bíblia diz que, se possível, ele enganaria muitos, até os escolhidos, porque ele se transpassa por um anjo de luz. Não se deixe ser enganado, porque aqueles que têm o Espírito da verdade não andam no engano. Aqueles que são espirituais, que andam na mente de Cristo, são espirituais e discernem coisas espirituais. Não tem a ver com o CPF de dois homens. Não tem a ver com CPF, não tem a ver com uma pessoa física, tem a ver com duas agendas sendo propostas para essa nação. Uma agenda falida, maligna, diabólica, e uma agenda de liberdade de culto, de liberdade de expressão. E se você quer liberdade até para dizer o que você não concorda, é essa agenda, a agenda da liberdade. E guarde isso no seu coração. Você acha... Talvez você fale assim: mas eu não gosto do Bolsonaro, do jeito dele. Agora, vamos ser coerentes. Você realmente acredita que Daniel na Babilônia amava, morria de amor por Nabucodonosor? Você realmente acredita que José no Egito morria de amor por Faraó? Não, meu irmão, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que esses homens, por serem espirituais, discerniam o que aqueles governantes representavam. Eles representavam a vontade de Deus para um tempo, para o seu tempo, para o cumprimento de uma profecia. Amém? Você não precisa morrer de amor pela pessoa do Bolsonaro. Você só precisa discernir a agenda de Deus. Você só precisa discernir que talvez... Você precisa levar em consideração que talvez a sua mente, os seus pensamentos estejam equivocados, e que todos os outros grandes homens de Deus, apóstolos e pastores, profetas do mundo inteiro, talvez todos esses estejam certos. E só o PCC, esse crime organizado, os presidiários, todos aqueles esquerdistas, e talvez você e esse grupo que você anda estejam enganados. Leve em consideração isso. Em nome de Jesus, reavalie o que a palavra diz e os princípios. O Senhor nos chama para andar em princípios, não em benefícios. O Senhor nos chama para amar mais os mandamentos e a sua palavra do que as minhas preferências. Amém? Que Deus te abençoe e que você continue orando e que o Espírito Santo te alcance e que você se posicione junto conosco para fazer parte do que Deus está fazendo na nossa geração. Vamos orar e vamos jejuar por essa nação, porque eu quero ser participante. Eu quero fazer parte da história do que Deus está fazendo na minha nação nesse ano de 2022. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um grande beijo.